Senhor Jesus, a qual o Dr. Lucas relatou, Lucas capítulo de número 18. Vamos ler a partir do verso 1 ao verso 8. Vou orar para esses ventiladores aqui de cima converter, né, irmãos? Pararam de girar. Misericórdia. O outro ali venta para o chão. Lucas capítulo 18, todos encontraram? Amém? Só acompanhe, por favor. E contou-lhes, o tema é a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me amolesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar-me muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Vamos repetir o verso 8, todos nós juntos? 1, 2, 3. Digo-vos que, só a igreja. Amém. Quantos faz um pedido de oração? Pai, estamos aqui nesta noite. Obrigado pela manhã, obrigado pela tarde, obrigado por este dia. Estamos com os pés sobre essa terra porque damos graças ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor nos conhece e o Senhor sabe como é que nós estamos na Tua presença. Senhor, enquanto nós tivermos fôlego de vida, o Senhor assim nos permitindo, Pai, que a Tua graça em Cristo Jesus nos ajude, Pai, a estar na Tua presença, nos ajude a poder, meu Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nos ajude, meu Pai, enquanto nós estivermos em vida até este momento, porque não sabemos o daqui a pouco. Nos ajude, Pai, a nos colocarmos e nos prontificarmos diante de Ti, Pai, para que não possamos ser pego de surpresas a qualquer momento, Senhor. Em nome de Jesus, eterno Deus. Pai, aqui estamos neste mês em oração, a qual a cada um adotou, Pai, uma pessoa em oração. Pai, a cada um adotou, não é lá fora, é adotar aqui de dentro mesmo, Senhor. Alguém na oração, Senhor. E nós estamos nesta semana e com certeza vidas irão testificar, porque não estamos usando de brincadeira na Tua presença. Estamos brincando, fazendo uma coisa séria no Teu nome. E assim eu creio que o Senhor vai honrar a fé, o clamor, a oração de cada um dos Teus santos. E em nome de Jesus, nós Te louvamos e bendizemos. Nos inspira, tome a direção de tudo, repreenda o cansaço, o pensamento, que nossa mente possa estar voltada à Tua palavra, não voltado ao problema e nem concentrado no cansaço. Eu sei que não é fácil, mas a Tua graça nos basta e nos ajuda, Senhor. Assim seja feita a Sua vontade. Amém e
Amém, Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que romperam a dificuldade, né, irmão? Romperam o cansaço e romperam os seus próprios eu, porque no nosso eu ninguém ia estar aqui, né, irmão? Culto de ensino, não é um culto de movimento, não é um culto de podemos ver eloquência, de pregadores, aonde eu creio que quando esses cultos é o que arrasta mais pessoas na casa de Deus para estarem aqui. Mas quando se trata culto de ensino, são poucos que se esforçam de estar na casa de Deus. O cansaço fala maior, né? Vamos dizer também a preguiça fala mais, né? E também um pouco da acepção. Culto de ensino, não vou lá hoje não, vou deixar para ir quarta, deixar quinta. Então as coisas hoje em dia, infelizmente, estão sendo desta forma. Não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. É assim, né, irmão? Assim que sucede, assim que vai. Então nós lemos aqui uma palavra, que é uma parábola que o Senhor Jesus falou aos discípulos e àqueles que ali estavam presentes. E esse primeiro versículo aí, você não fecha a Bíblia não, vocês vão me ajudar, principalmente todos nós, obreiros, não feche a sua Bíblia. O melhor do estudo é você estar com a Bíblia aberta e acompanhando. Se você ficar só me ouvindo, você vai cansar, viu? Então é bom você estar com a sua Bíblia aberta. E esse primeiro verso que nós vamos ver que o Senhor Jesus expressou, é uma visão que está valendo para os dias atuais de hoje. E esse verso primeiro diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor Jesus, ele fez um alerta retórico nessa parábola para os discípulos e também servindo para mim, para você, para todos nós. É um alerta retórico, irmão. Por quê? Ele usou uma parábola, vamos dizer, ela é retórica. Por que retórica? O que é o retórico? Retórica é um argumento que se usa para poder chamar atenção, ou seja, para enfeitar aquela palavra, para poder expandir melhor, para poder prender a pessoa naquilo que está sendo falado. Quem fez o curso de oratória sabe o que eu estou dizendo. Pode entrar para dentro, porteiro. Isso, entra para dentro e recebe o povo do lado de dentro. Vê, irmãos? Então Jesus, ele fez uma parábola retórica, quer dizer, ele está chamando a atenção, despertando os seus discípulos e a todos que ali estavam vindo, e dizendo essa palavra que o dever de orar sempre e nunca desfalecer, é uma atenção que ele está chamando sobre perseverança. Sabia que nós estamos vivendo um tempo dos dias maus, a dificuldade que nós estamos enfrentando? Sabia que a nossa fé está oscilando muito? A nossa fé, a nossa confiança, hoje são poucos, irmãos, que diz que serve a Deus, adora a Deus. São poucos que estão assim acreditando, confiando e crendo. Mas uma boa porcentagem do povo que serve a Deus estão se tornando incrédulos, duvidosos, não estão tendo mais perseverança, está vivendo uma vida com uma fé oscilante, nem tudo crê, nem tudo acredita, ou Deus está me ouvindo, ou Deus não está me ouvindo, ou Deus está recebendo o meu propósito, ou não está recebendo. O que mais nós estamos contemplando são pessoas desfalecidas na fé em Cristo Jesus. Ao decorrer da carruagem, quantas pessoas já se apostataram da fé? Quantas pessoas já abandonaram a sua cruz? Quantas pessoas já deixaram de servir a Jesus?
Hoje em dia tem muitos desviados dentro da igreja. Não é porque já se desviaram para o mundo, está fazendo o que o mundo oferece. Se desviaram dentro da igreja porque para eles se tornou não é uma liturgia, se tornou como se fosse uma obrigação de estar na igreja. Ele não sente mais aquele prazer de estar aqui para adorar, para glorificar. Às vezes muitos entram dentro da igreja para observar quem canta, quem prega, quem veste mais, a forma que está a pessoa, porque às vezes tem pessoas que estão longe de Deus dentro da igreja. Lembra daquela palavra que Isaías falou e Jesus também falou? Que muitos chegam a Ele, adora, canta, mas só da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Isaías falou e Jesus também falou. Ele diz assim: bom, como diz o profeta Isaías, este povo que chega em mim, me adora, me clama, mas só da boca para fora, mas o coração está longe. Quantos e quantos estão dentro da igreja, estão com o coração longe de Deus, só adora a Deus da boca para fora. Aí eu vou lá no culto porque eu tenho que ir, eu vou à igreja porque eu não posso perder o costume, eu vou à igreja porque não quero transparecer que eu já perdi a graça, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho graça de igreja, não tenho graça de mais nada na igreja, porque o coração já está longe. Os dias mal chegou, meu irmão, e nós estamos vivendo esse tempo que a crença do povo a cada dia está ficando escasso. É muita gente sem compromisso, é muitos querendo servir a Deus da forma que quer servir a Deus. Eu vou ser crente do meu jeito, eu vou à igreja no dia que eu bem quiser. Hoje tem muitos que estão sendo mais escravos do trabalho, da obrigação do dia a dia, do que as coisas de Deus ser em primeiro lugar. Porque ninguém é obrigado, irmão, a vir à igreja, ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a fazer a vontade de Deus, ninguém é obrigado. Por que que não é obrigado? Ninguém é obrigado. Deus, Ele não apontou o dedo, você não. Deus, Ele chamou nós pelo nome, foi a escolha dEle. Eu e você, nós não vivemos mais o nosso eu, como diz Paulo, mas é Cristo que vive em nós. Nós, a partir de que somos servos de Deus, escolhidos de Deus, nós não nos mandamos mais em nós, é Deus que manda em nós. João 15, acho que é o verso 16, vocês me ajudam aí, o Evangelho de João 15, verso 16, que Jesus, ele ouvindo os discípulos e tudo, mas ele quis dar um ensinamento a eles, dizendo: sabeis que não sois vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis muito fruto. Não é assim mesmo? O que tem mais escrito aí? Vamos corrigir aqui. 15, 16, fala, né? Ó, nomeeis, hein? E para que isso aconteça, irmão, quais os frutos que nós estamos apresentando a Deus? Para que tudo que nós pedimos a Deus, né, ao Pai e ao Filho, Ele nos conceda. Qual é o fruto que nós estamos produzindo a Deus? Gálatas capítulo 5 fala os frutos, frutos da carne e o fruto do Espírito. Qual desses dois frutos que nós estamos produzindo para poder ter autonomia quando pedir a Deus? Porque nós temos autonomia, conforme a nossa fé, Deus dá instantaneamente, mas tem coisas que é no tempo de Deus, não é assim instantâneo. Que tem muita gente que confunde, dobrou o joelho, fez campanha. Eu fiz uma campanha de 7 dias, Deus não me respondeu, Deus não me deu, Deus não abençoou, Deus não transformou.
Eu fiz aquilo que o Senhor me pediu e nada aconteceu. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas será que nós só fazemos isso porque quando Deus pede? Será que nós não podemos fazer algo disponível sem Deus pedir? Eu preciso fazer isso. Às vezes nós pedimos muito pelos nossos interesses, pelas nossas causas, mas às vezes nós não pedimos para nós mesmos, porque você se reconhece como você está na presença de Deus. Eu me reconheço como eu estou na presença de Deus. Não é fácil, irmãos, mas de que maneira que eu vou buscar Deus? Eu não estou tendo força, eu não estou conseguindo, não tem ninguém na hora que eu mais preciso para aproximar de mim, para me dar uma palavra, para me ajudar, para orar por mim. Não tem ninguém na hora que eu mais preciso. Os irmãos da igreja, é isso que a gente mais escuta, viu, irmão? Na hora que eu mais preciso, não tem um pastor para vir aqui me visitar. Na hora que eu mais preciso, cadê as irmãs do ciclo de oração? Cadê a igreja? Aí vem aquele questionamento: o povo não tem amor, esse povo não é unido. É os questionamentos, irmão, das pessoas que quando se reconhece a forma que ela está diante de Deus. Mas Jesus nos deu um conselho quando nós chegamos nesse ponto. Sabe qual é o conselho que Jesus nos deu quando nós chegamos neste ponto? Que você está limitado, chegou naquele limite. Eu não dou conta de orar, eu não estou tendo força para jejuar, eu não estou tendo força para ler a Bíblia. Às vezes nós ficamos mais ocupados com as coisas do mundo, mas nós não conseguimos nos ocupar nas coisas de Deus. E às vezes nós não temos força. Sabe que quando você está tão doente, você vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai ao médico, não, vai ao médico, não. Aí quando o seu corpo físico já está bem debilitado, você não tem força, você vai depender de alguém que te pega e leva lá ao médico. O médico vai olhar para você: meu Deus do céu, aplica um soro tal nele ou nela aí, para ver se ele cria força. Aí eles vão te aplicar força, porque o soro vai te nutrir, vai te dar força, vai tentar o seu organismo ter uma reação, que eles vão dar um soro naquilo, ou às vezes aplicar uma vitamina, um remédio, para você estabelecer a saúde, para que depois eles venham fazer outros medicamentos, para te dar o diagnóstico daquilo que você está passando, porque você enrolou, foi enrolando. É assim a vida do crente, irmão. O crente, ele vai enrolando nas coisas do mundo, nas coisas pessoais. Você pode ver que o povo hoje está mais embaraçado das coisas pessoais. Eu trabalhei tanto, estou cansado, não vou ao culto hoje. Eu preciso de trabalhar, eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo, eu preciso de estudar, eu preciso de tanta coisa. As pessoas estão se embaraçando, irmão, e às vezes patina e não sai do lugar. E a vida espiritual vai ficando assim, ó. Por isso que o Senhor falou: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele usou essa parábola do juiz Nico com uma viúva, porque naquela época eles tinham que ter o maior cuidado com as viúvas e órfãos. Se eles não fizessem isso, eles estavam negligindo a lei, porque a lei tinha que ter o cuidado com as viúvas e órfãos. E aquele juiz não temia a Deus e nem temia o homem. Por isso que Jesus já fez essa parábola retórica, para poder chamar atenção, para dar mais uma influência naqueles que estavam ouvindo sobre esta parábola. E assim somos nós. Deus não tem força. Chega aquele limite que eu sei que eu preciso de orar e não dou conta. Eu sei que eu preciso de ler a Bíblia e não consigo ler a Bíblia. Eu sei que eu preciso de orar na madrugada, o sono me toma. Eu sei que eu tenho que levantar e consagrar e jejuar, mas às vezes os remédios controlados não deixam eu jejuar. Às vezes o meu metabolismo, através da ansiedade, também não me ajuda a jejuar. Às vezes a ansiedade é tanta que eu fico desinquieto, não sei o que eu faço, não sei por onde começar.
Passa o dia todo patinando, termina e não fiz nada. O dia passou. Assim é a vida do crente. Quando ele vai acordar, ele não tem mais força de orar, não tem mais força de fazer nada. Aí vem as lamúrias. Na hora que eu preciso do pastor, o pastor não vem aqui. Na hora que eu preciso das irmãs, as irmãs não vêm aqui. Na hora que eu preciso da igreja, a igreja não vem aqui. Cadê o povo? Esse povo não tem união. Esse povo não tem amor. É as lamúrias, irmã. Quando as pessoas chegam nesse ponto de enrolando, quando estava bem, andar com seus próprios pés, não foi ao médico. Esperou alguém vir socorrer e levar o médico. Mas Jesus, ele nos deu uma receita. Quando nós chegar nesse ponto, abre em Mateus capítulo 6, verso 6. Em vez de você reclamar para alguém, às vezes de abrir a boca, falar da igreja, falar do pastor, que não tem união, que ninguém me vê, que ninguém me enxerga. Às vezes nós temos esta falha. A hora que nós chegamos naquele ponto, porque nós embaraçamos com as coisas do mundo, porque hoje em dia nós estamos mais embaraçados com nossos próprios interesses do que as coisas de Deus. Porque o próprio Deus, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos fazendo isso? Buscando o reino de Deus, né, irmã Terezinha? Será que nós estamos buscando primeiramente o reino de Deus? Não. Do jeito que nós amanhecemos, estamos preocupados com o que nós vamos comer, que conta que eu vou pagar, de que forma que eu vou fazer, eu tenho que resolver isso tudo, tenho que fazer essas coisas primeiro, eu tenho que agir assim. Às vezes vai sobrar nem tempo para ir ao culto hoje. Se sobrar tempo, eu vou no culto. Se não sobrar, o pastor vai me entender porque eu não fui ao culto hoje. E o reino de Deus está ficando em segunda ocasião na nossa vida. Nós mesmos estamos trazendo ruína para a nossa fé. Estamos trazendo ruína para a nossa vida espiritual. Estamos trazendo ruína para a nossa jornada diante de Deus. E às vezes nós, por não entender que a culpa é nossa mesmo, e às vezes pela culpa ser nossa, nós não queremos admitir, vamos querer culpar alguém. Vamos querer colocar alguém para nós podermos culpar, o pastor, a de liderança das irmãs, ou a equipe de visita, ou a igreja. Nós vamos querer culpar alguém, se a culpa está em nós mesmo, porque nós nos embaraçamos. Qual é a receita que Jesus deu aí? Fala no microfone aí, irmã Cristiane, por favor. Mateus 6, 6. Mateus 6,6. Às vezes está no mudo aí, olha aí, o microfone. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Viu? O que está oculto, irmão? Às vezes tu oculta, não quer que ninguém saiba o que você passa, o que está acontecendo na sua vida. E a Bíblia diz que nós devemos comunicar com os santos. Que hoje em dia está difícil de confiar em alguém, né? Infelizmente. Você chegar e, irmão, ora por mim porque eu estou assim, assim, assim. Irmão, me ajuda em uma campanha assim, assim, assim. Mas ainda Deus preserva pessoas sinceras nessa terra. Comunicar com os santos. Hoje em dia, porque as pessoas se retraem tudo. Aí quando vai abrir a boca para falar, ou seja, vai procurar o médico, aí tem alguém que tem que ajudar para levar até o médico. Porque já ultrapassou. Às vezes a força está limitada, não consegue mais. A tendência, em vez de marchar, é parar no meio do caminho, é regredir. Então fecha a porta lá do seu quarto, pelo menos 1 minuto, irmão. Quantas horas tem um dia? Quantas horas tem um dia, meu irmão? 24.
E esses 24 são divididos em 3. Multiplica esses 3, ele vai dar 24, que são 8. 8 horas para trabalhar, que é lei, né? Agora uns trabalham 12, principalmente o diácono Gelson, né? 8 horas para dormir, sobra 8 horas. E nós estamos tão embaraçados na nossa vida que nós não sabemos dividir entre estas horas um tempo para Deus. Nenhuma hora de oração nós não tiramos às vezes. Sobre todo esse espaço, sabe por quê? Como diz Tiago, capítulo 3, é Tiago, é 2 Timóteo, capítulo 3 parece, que sobrevirão dias trabalhosos. Me ajuda aí, vocês sabem. É 2 Timóteo, capítulo 3 parece, que sobrevirão dias trabalhosos, onde surgirá homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, mais preocupados com seus próprios deleites, desrespeitosos a pai e mãe, e assim vai indo. Isso mesmo, 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, que é de gente que hoje em dia está procurando meio de poder ganhar bem, trabalhar, ter sucesso, firmeza, não é assim mesmo? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-te. Viu? Nós chegamos a esse tempo. Hoje o povo só procura um médico quando está bem arrebentado. E às vezes, tem momentos que não dá tempo nem de chegar ao médico. Assim somos nós. Se nós não buscarmos a Deus enquanto é tempo, como diz Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o teu nome enquanto está perto. E mais na frente, diz uma palavra: deixa o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Parece que é Isaías 55, verso 15, se não me engano, que fala isso aí. Então nós estamos vivendo isso aí, irmãos. Enquanto nós estamos tendo força, tirando força da fraqueza para buscar a Deus, é tempo de nós buscar o Senhor. Tira 1 minuto ou 1 hora de oração durante esse tempo que você tem. Você lembra que quando Jesus ele foi ao monte, pegou lá Pedro, João, e o outro lá, vamos ali mais eu, pegou os mais chegados. Não é porque todos não eram, mas ele pegou aqueles mais próximos, levou eles. Porque se você for ler na Bíblia, nos Evangelhos, você vai ver o Senhor citar mais o nome de Pedro, mais o nome de João que está ali perto. Qual é o outro, hein, que eu não me lembro? Os mais próximos de Jesus. E de repente Jesus chama ele vai e faz aquela oração, de quando ele volta, vê os 3 ali adormecidos. Sabe o que ele falou? Vocês não podem pelo menos tirar 1 hora para velar comigo? Será que nós estamos velando com Deus 1 hora, hein? Ou só aquela oração cotidiana, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Mas muitos dizem que tirar isso aí com fé e oração crendo em Deus, que muito não será falado para ser ouvido. Mas 1 hora, irmão, é o que o Senhor Jesus falou: 1 hora para velar comigo. Jesus não falou 20 minutos, Jesus não falou 15 minutos, Jesus não falou 10 minutos, ele falou 1 hora para velar comigo. 1 hora. Se ele ficou 40 dias, 40 noites ali orando, e nós que é 1 hora só, a gente questiona,
Hoje em dia nós chegamos na igreja, cadê a igreja primitiva, a Assembleia de Deus, irmão? Hoje em dia, quando a gente entra no culto, você não vê mais os crentes orando. Alguns não oram de joelho, porque às vezes não tem condições de estar ajoelhado. Mas quando você chega ao culto, até dirigentes, irmão, em vez de você encontrar orando, tem uns batendo papo nos bancos, outros batendo papo lá fora, outros olhando como é que está o movimento, mas é difícil de você ver alguém de joelho dobrado orando até iniciar o culto. A igreja que eu conheci, a Assembleia de Deus, os irmãos que são mais antigos do que eu, sabe do que eu estou falando. O nosso culto começa lá em casa. Não é lá em casa, é contenda, é briga, um querendo matar o outro. Depois nós chegamos aqui dentro, nós queremos ser santão, santona. Não é assim. Nós temos que começar o culto lá na nossa casa e trazer a nossa oferta de adoração a Deus aqui. Sabe por quê? Do jeito que nós saímos de lá, aqui dentro nós somos revistados por Deus. Deus conhece o nosso coração. Se está em contenda, se está em briga, a oração não passa nem do teto, que Deus não recebe. Antes que você traga a tua oferta a mim, vai lá primeiro e conserte com teu irmão. É Jesus falando. Não deixe que montue a brasa sobre a vossa cabeça. E Jesus mesmo falou, se o irmão estiver em contenda, o pai não ouve a sua oração. Não vai ouvir, irmão. É bíblico. Todos aqui lê Bíblia, sabe o que está escrito na Bíblia. Não é a minha pessoa que está inventando, está na Bíblia. Se estiver em contenda, a oração não passa do teto. Deus não ouve a oração se primeiro não consertar o teu altar com teu irmão. O esposo com a esposa com o esposo, pais com filhos, filhos com pai, e todos, irmão com irmão. Não adianta. Não adianta eu estar disfarçando aqui de ser um crentão que Deus me usa, mas eu não vou com a cara da irmã Rosana, não vou com a cara da irmã Neide, não vou com a cara do pastor Givanildo, do irmão Wellington. Eu não vou, uns falam, meu espírito não combina com o dele. Que espírito é esse, irmão? Só se for espírito de porco. Não existe isso no meio do povo de Deus. Aqui não devemos ser parcial. Aqui nós não devemos ser pessoas individualistas. Nós devemos ser pessoas unânimes e unidos na presença de Deus. É uma família. É uma família. O céu, para entrar, não é pela janela. Não tem porta dos fundos. Não tem nenhuma entrada secreta, não. Para entrar na porta do céu, só entra lavado e remidos pelo sangue de Jesus. Para entrar no céu só entra santos. Para entrar no céu, como diz Apocalipse 22, o verso 14, se não me foge da memória, que só entra aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e aí tem direito de entrar a cidade pela porta, e essa porta sabe qual é? É a porta que está escrito lá em Mateus 7:5, se me foge a memória, aporfiai pela porta estreita, porque muitos estão procurando a porta larga, porque espaçoso é o caminho, mas procurai a porta estreita. Essa porta estreita é quem? Quem é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Ele falou para Nicodemos. Nicodemos disse, Senhor, tu falaste tanto sobre o caminho, então nos mostra o caminho. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, há tanto tempo que você anda comigo, Nicodemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, e ele diz, eu também sou a porta. Jesus é esta porta estreita. O que quer dizer estreita? Estreita quer dizer renúncia, renunciar, perseverar. Então nós devemos procurar o médico. Ah, mas como é que eu vou fazer? Mateus 6, verso 6 diz aí, não foi? E o que diz em Lamentações capítulo 3? Acho que é o verso 19, procure aí. Vocês estão olhando para mim? Olha na Bíblia. Lamentações 3. Lamentações capítulo 3, verso 9, é? Lamentações capítulo 3.
Glória a Deus. Quem achar, possa ler. Verso 26, depois pula para o 29, por favor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. 29? 29, depois você pula para o 39. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Depois do 29, o 32? 39. 39? 39 e 40, por favor. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O outro é o? 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Amém? De que se queixa o homem vivente? Irmão, o que mais nós encontramos é pessoas se queixando. É se queixando com a igreja, é se queixando com o irmão, é se queixando com o problema, é se queixando com a vida, é se queixando que não dá certo, é se queixando com isso, é se queixando com aquilo, é se queixando com o jeito que o irmão faz, é se queixando da forma que o irmão é se queixando das atitudes, se queixando com o pastor, é se queixando que nada dá certo, é se queixando com Deus, e Deus adverte. Por que se queixa o homem vivente? Está se queixando de quê? Aí ele vem a resposta: queixe-se cada um dos seus pecados. Não contenda com Deus, não, irmão. Não se queixa com a obra. Não deu certo hoje, não se queixa. Não foi o dia que Deus te abençoou, te deu oportunidade, não se queixa, porque não é o tempo. Tem coisas que Deus não dá hoje, porque Ele conhece eu e você, que não estamos preparados para receber no momento. Porque Ele sabe, se eu der isso aqui hoje, em vez de ser bênção, vai ser maldição. Se eu der isso aqui hoje para ele, não vai dar certo, porque não vai saber administrar, não vai saber, vai acabar prejudicando, depois lá na frente, vai se queixar contra mim, vai amaldiçoar até o meu nome, porque tem coisas que Deus não nos abençoa no momento, porque Ele conhece se eu estou, você está, ou se nós estamos preparados para receber. É por isso que Ele já fala: esquadriemos os nossos caminhos. Então vamos nos esquadriar os nossos caminhos, irmão, ver como é que está. Às vezes nós estamos querendo a bênção de Deus, mas o nosso coração não está total a Deus. Nosso coração deve estar preso lá fora, lá no mundo, em alguma coisa. Às vezes nosso coração não está. Pastor, liga essa energia daí, meu irmão. Às vezes o coração não está. Então uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado com essa questão. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 37, por favor. Outro, abre 2 Pedro capítulo 3, verso 8 e verso 9. Nós temos que aprender a suportar. Hebreus capítulo 10, verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Está vendo? Por isso que Jesus no verso 8 falou assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? Agora, examina você, examina eu, examina cada um de nós. Você se examina você mesmo. Não é eu examinar a vida do irmão, da irmã, de fulano, de ciclano, que fulano não veio na igreja, que fulano não ora, que fulano é para estar presente, que fulano é isso, que fulano é desse jeito, fulano devia fazer assim, fulano devia fazer... Não, examina a vida do irmão, não, deixa o irmão lá, só ora por ele ou ora por ela. Examina você. Se examine. Procura se examinar, irmão. Alguns gostam de examinar a vida alheia e querer enfiar o dedão no olho de alguém, examinar a vida alheia. Você está errado, você não pode agir assim. Fulano daquele jeito. Não podemos examinar a vida alheia, irmão, se nós não podemos examinar nós, meu. O que diz? Abre em Mateus capítulo 7, verso 1 e o verso 2 aí. E o verso 3. Mateus 7, verso 1, verso 2 e verso 3. Jesus sempre lhe deixa uma receita para tudo.
Isso aí é a receita para nós que queremos examinar muito a vida dos outros, esquecer a nossa. Nós temos que procurar nos examinar. Fulano não é unido, fulano é assim, não. Examina a sua vida primeiro. Vem, pastor. Pode ler, filha, por favor. Do 1 ao 3, né? É o verso 1, verso 2 e o verso 3. Não julgueis, para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Está vendo aí? Às vezes a pessoa gosta de estar examinando a vida do outro, irmão, e esquece de examinar a sua própria vida. Opa, eu tenho que largar de olhar para a vida do irmão. Se eu estou aqui também com a vida bagunçada, eu também estou em falha. É dessa forma, irmão. Ah, fulano, vem, fulano, assim. Não devemos examinar. Nós devemos nos examinar primeiro. O que está acontecendo comigo? Então, se a luta está apertada, as coisas estão difíceis, suporta só mais um pouquinho que o irmão leu em Hebreus, quê? Hebreus 10, 37, né? Suporte só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus é fiel. Números, me fugiu, que ele fala que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa, porque ele prometeu, vai cumprir, irmão. Tem profecia que não é do dia para o outro, não. Tem gente que acha, Deus usou o irmão, Deus usou o pregador, Deus usou aquela missionária, aí o trem foi apertado, melhorou, foi da carne, aquilo foi da carne, aquilo não foi de Deus, eu não estou acreditando em mais nada, e bababá, caixa de fósforo. O que mais nós ouvimos é conflitos assim, irmão. Profecia, às vezes, não se cumpre instantaneamente. Tem profecia que vai cumprir 1 ano, 2 anos, 1 mês, 10 meses, 11 anos. Desde que quando eu aceitei Jesus, tem profecia, palavra profética, que até hoje nunca cumpriu na minha vida. Eu vou martelar quem profetizou, irmão. E tinha profecia que foi profetizado, e eu questionava, que eu não quero ser isso nunca, de forma alguma. E para Deus provar, irmão, que nem o que manda na minha vida, onde é que eu estou aqui hoje. Coisa que eu nunca queria na minha vida. E quando tem uns que às vezes quer sair do barco, que nem os que estão querendo entrar no barco. E o pensamento era outro na vida. Mas os planos de Deus são outros. Então não questione, não reclame, porque o que há de vir virá e não tardará. Se não cumpriu, for de Deus, amém. Se não for de Deus, amém. For de Deus, vai cumprir. Se não for, não vai. Se for de Deus, vai cumprir no tempo que Deus quer. E se não for de Deus, eu sei que não vai cumprir. Fique caladinho, como diz lá, põe a tua boca no pó e aguarde silêncio, porque assim haverá esperança, mais ou menos assim, né? Lamentações que leu. Então nós devemos tomar o cuidado naquilo que ouvimos. Mas o segredo é orar, como Jesus diz, dever de orar e nunca desfalecer. Quantas pessoas estão desfalecendo, hein? Quantas pessoas estão desfalecendo da oração? Pode ler. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, eu e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aleluia, está vendo? Irmão, Deus te despertou para fazer uma campanha de madrugada, não pare. Ele colocou no teu coração. Às vezes não tinha nada na tua mente, mas de repente despertou, vou fazer uma campanha de madrugada. Deus colocou no teu coração, não pare. Não pare até o tempo determinado de Deus. Não marque tempo, 7 dias, 1 semana, não, continue, vai continuando, porque na hora que Deus te responder, revelar algo, porque se Deus colocou no teu coração para fazer uma campanha de madrugada, ou de manhã, ou à tarde, a hora que for, continue no pare, porque através disso aí,
Ele quer falar com você, Ele quer te revelar algo, Ele quer te dar uma vitória, Ele quer te dar livramentos, Ele quer cumprir com algo na tua vida. Não pare, porque Deus que colocou no teu coração, não partiu por vontade sua, não partiu por mérito seu. Se Deus falou, eu senti desejo de fazer uma campanha todo dia de manhã na igreja, todo dia à tarde na igreja, toda madrugada, tal hora eu vou fazer uma oração, todo momento lá no monte, tal dia eu vou fazer oração, lá na minha casa, quando eu estiver sozinho, eu senti de fazer uma campanha de oração. Não pare, não cesse, continue com esse propósito, porque partiu de Deus no teu coração, e o Espírito de Deus está dizendo aqui para você: não pare, não pare, é propósito de Deus, é a vontade de Deus. Não pare de orar, ore sem cessar. Deus colocou no teu coração, tu não pediu a Deus: Deus me dá graça, me desperta, Senhor, não posso ficar do jeito que eu estou. E Deus colocou um desejo no teu coração, então não pare. É uma vitamina, é algo que Deus está te dando, é um mistério que vai desvendar na tua vida. Mas não pare, a luta é grande, não pare. As lutas, as dificuldades aumentou, o problema na casa aumentou, mas não cesse. Tu está no barco, tu está na tempestade, tu está no vento, Jesus está lá no controle de tudo, Ele está no comando. Paia candeche negeface Teu gol da gaia sévia. Na hora certa Jesus vai levantar, vai dizer: vento, acalma-te, mas aquieta-te. Ele vai calar a boca do leão, ele vai amarrar o valente, ele vai estar com providência. Foi Ele que te prometeu, não foi homem. Ele que te chamou, não foi homem. Você está na palma da mão de Deus, está no controle dEle. O Senhor está dizendo nesta noite aqui: eu sinto a presença do Espírito de Deus. Deus está no comando de tudo. Tu não estás sozinho não, irmã. Tu não estás sozinho não. Oh, glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, por favor. Outro abre em Lucas 17, verso 5. Ajude, irmãos, ajude. Vocês que manuseiam a Bíblia rápido, abra aí 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, verso 9. Outro acha em Salmos 90, verso 4. Outro em Lucas 17, 5. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Como é que está a minha fé? Como é que está a sua fé? Como que está a nossa fé diante de Deus? 2 Pedro 3, né? Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e verso 9. Outro abre Salmos 90, verso 4. Não confunda o dia do Senhor, irmão, como o nosso dia, viu? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está vendo aí, irmão? Não confundamos os dias de Deus com o nosso dia, não. Viu? Salmos 90, verso 4. Olha o que Moisés falou na sua oração. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Está vendo aí, irmão? Obrigado, irmã. Outro já abre em Lucas 17, 5. Não confunda o teu tempo com o tempo de Deus. Não confundamos o dia de Deus com o nosso dia.
Às vezes nós confundimos, irmão, e por nós confundirmos, às vezes entristecemos, aborrecemos, e por nós entristecer, meu marido nunca muda o jeito dele, meu Deus do céu. Minha esposa nunca muda o jeito dela, meus filhos estão perdidos, as coisas estão assim, as finanças minhas só de mal a pior, nada muda, as promessas, e Deus tem falado, e Deus não cumpre ainda, não aconteceu, já era para ter acontecido, o que está acontecendo com tudo isso? Não confunda o tempo de Deus com o nosso tempo. A única coisa que ele diz, persevera na oração, continue perseverando. Se você fez um propósito com Deus, Deus colocou no teu coração, não falte nenhum dia de culto. Você está animado vindo aos cultos, continue. Sabe o que é isso? Não é porque você criou vontade de vir aos cultos, é Deus que colocou no teu coração. Não falte aos cultos. Você indo lá na minha casa, quando você vai lá na minha casa, eu estou agindo lá na sua. Quando você me adora lá na minha casa, meus anjos agem ao teu favor lá na sua. Enquanto você vem aqui fazer a minha vontade na minha casa, eu também estou pelejando ao teu favor lá na sua. Enquanto você me clama pelos teus, por tudo, eu estou agindo ao teu favor, mas não cesse, não pare, continue em marcha na minha casa. Você nunca vai ouvir Deus falar assim, para meu filho, para, cesse, eu estou com pena de você, não. Ele vai dizer, marche, não cessa de orar, me busca, me clama, me adore, não cesse, enquanto mais você busca, enquanto mais você clama, o azeite desce na tua vida, Deus vai te abastecendo com azeite, e sabe quando ele desce mais com azeite, a chama vai subindo mais alto. O que quer dizer? É porque quando a chama sobe, é porque Deus está se alegrando do teu esforço na presença dele. É assim, irmão. Você sabia que os discípulos, olhando para Jesus, eles pediam, Deus, Senhor, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé. Você sabe aquela passagem que quando ele diz, olha, se vós tiverdes fé, está vendo aquele monte ali? Se vós tiverdes fé, você vai dizer para aquele monte, sai daqui e vai para outro lugar, num modo simbólico, né? Na realidade, porque é que Jesus quis dizer sobre a fé. Alguém achou em Lucas, irmão? Lucas 17, verso 5, depois pula para o 22 e o 23, outro já deixa aberto em Romanos 10, 17 e 2 Coríntios 5, 7. 17, 5, irmã Cristiane. Aleluia. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Está vendo? Os apóstolos andando com Jesus, que está vendo ele, eles tiveram o privilégio de ver Jesus, ainda pedir, aumenta a nossa fé. E nós, irmão, que não conhecemos, nunca vimos, nós só sentimos, e vai ter um privilégio de nós vermos a glória dele, mas enquanto isso, nós andamos por fé, nós andamos por fé, e os discípulos pediram, Senhor, acrescenta a nossa fé, viu? Então abre a sua Bíblia aí, parece que anda por fé, não por vista, acho que é 2 Coríntios, né? Você que achou Romanos 10, Lucas 17, irmã, pula para o 22 e o 23, outros em Romanos 10, 17, é 2 Coríntios 5, 7, quem achou aí? Eu quero encerrar, não vou conseguir nem concluir. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está vendo aí? Quantas vezes, irmã Teresa, a senhora já ouviu Deus falar, vou agir a teu favor, vou te curar, vou entrar na vida dos teus, não te preocupe que de ti e dos teus cuido eu. Quantos já ouviram isso aí? Quantas vezes? Eu vou te batizar, abre o teu coração que eu já te dei, abre o teu coração que eu vou fazer por você,
Aquele que pede assim, eu quero ser pregador, e Deus fala, abre o teu coração, somente abre o teu coração e faz, porque Deus já deu o dom da palavra, mas a pessoa não está abrindo o coração, está duvidoso, está com medo. Aquele que quer cantar, quantas pessoas já ouviram isso aí por fé, Deus falando, através, usando os vasos, mesmo que não sabe da tua vida, Deus tem que usar alguém na terra, irmão. Não adianta nós ficar naquela, eu não acredito mais em profeta, eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito em profecia, então você vai ficar sempre desacreditado, porque Deus não vai descer do céu e falar diretamente com você, Ele vai ter que usar alguém aqui da terra. Sabe o que está acontecendo às vezes com nós? É porque às vezes nós só queremos ouvir, mas ninguém pede discernimento do Espírito Santo de Deus. Quantos tem discernimento aqui? Quantos já ouviu profecia? Tanto movimento que já aconteceu aqui, irmão, muitos movimentos aqui foi fogo estranho. Quem tem o discernimento sabe o que é de Deus e o que não é. Se não tem, cala-te. O certo é calar, não reclama, porque às vezes as coisas não acontecem, é porque só quer ouvir, receber. Você quer ver o dia que a igreja mais enche? A igreja mais enche quando sabe que a pregadora é uma bênção, é usado. Eu fiquei sabendo que pregador é uma benção, pregador é uma benção. Deus usa na profecia, na revelação, e vai nos profundos mistérios. A igreja enche, a igreja chega a lota, irmão. Tem gente que procura chegar para pegar os primeiros bancos, mas eu quero ver a igreja encher para ouvir a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus no culto de ensino. Cadê os crentes que gostam de ouvir revelação? Cadê os crentes que gostam de ouvir profecia, irmão? Cadê aqueles crentes que gostam de ser contemplados no culto de movimento? Cadê esses tipos de crente? Cadê eles? Aonde é que está? A hora que vem profecia, vem um usado, ninguém está cansado, ninguém tem isso, ninguém tem aquilo, mas aonde tem a verdadeira profecia, que é o ensino da palavra de Deus, ninguém se esforça, porque aqui está a verdadeira profecia, é essa. Não, porque aquele que é usado pelo dom de profecia, Deus tem que usar, mas quando Deus também quer falar, Ele fala através da palavra, porque quantas pessoas hoje não estão tendo mais fé? Vem a igreja por vir, mas não está tendo fé, não está tendo perseverança, não está suportando a prova, não está suportando as coisas que estão vindo, mas vem por vir. Mas a profecia é essa, ensinamento. Depois você vai lá, chega na tua casa, vai lá e começa a mastigar novamente, né? Como a palavra, nós devemos o quê? Como é que faz? A remoer a palavra de Deus. E eu vi uma palavra lá, eu anotei, eu vou tirar dúvida. É remoer, porque nós não devemos andar por vista, mas por fé. Quem achou aí, irmão? 2 Coríntios capítulo 7. Outro abre em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9. 5? 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Outro em Hebreus, ou em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9. O outro abre em Hebreus 11, 1, sabe até de cor, não é possível. Possa ler, irmã, por favor. Porque andamos por fé e não por vista. Lê o segundo aí, depois desse. O segundo versículo. Verso 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém. Paulo ele falou, não devemos andar por fé, devemos andar por fé e não por vista. Sabe que nós estamos andando só por vista, irmão? Aí eu tenho que andar, demonstrar que eu estou bem, eu tenho que demonstrar que eu estou uma benção. Eu estou indo na igreja todo dia para o povo saber que eu estou indo na igreja. Eu estou assim, porque tem muitos irmãos que estão só por vista, mas a fé já acabou. Tem muitos que estão igual sepulcro caiado, por fora está uma benção, que hoje em dia as pessoas se procuram mais a aparência exterior, mas a interior está longe de Deus. A interior está com o coração de uma forma que só Deus sabe como é que está.
A beleza por fora está transparente, todo mundo está vendo, mas o interior diante de Deus está longe. Porque às vezes nós estamos andando mais por vista do que por fé. Mas a palavra nos ensina, andamos por fé e não por vista. Não devemos nos queixar, devemos nos reconhecer como é que nós estamos diante de Deus. Leia, irmão Wellington, por favor. Efésios 2, verso 8, verso 9. E outro já abre em Hebreus 11, verso 1. Esse já todo mundo sabe de cor, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Quem achou em Hebreus 11, 1? Você sabe até de cor, irmão. Hebreus capítulo 11, verso 1. Sabe de cor? Quem é o obreiro que possa falar de cor aí? Até a irmã. A fé é o firme. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Deus abençoe. Irmã, irmão, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma advertência retórica que Jesus falou sobre isso aqui. Será que quando eu voltar, eu vou achar fé ainda sobre a terra? O povo hoje está dividido, irmão. Não pode adorar a dois deuses. Ou Deus é Maomon, né, que fala? Dagon, que é o Deus do dinheiro. Mamon. Ninguém pode adorar servir a dois deuses. Porque hoje em dia o povo está preso mais nas coisas pessoais, né? As coisas do mundo. E Deus não tem como. Ou Deus, ou diz logo, ou Deus ou dinheiro ou Deus. Qual que escolhe? Eu vou naquela palavra de Jesus, primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem serve a Deus, irmão, não precisa se preocupar que você não vai passar fome. Quem serve a Deus, irmão, com fé, colocando Ele em primeiro lugar, pode ter certeza que não vai bater o credor lá na sua casa, não. Deus vai enviar a providência, porque Ele é dono do ouro e da prata. Quem serve a Deus com fé, Deus cuida de todos os detalhes da vida. O Senhor Jesus, Ele falou para os seus discípulos, Ele deu o exemplo do passarinho que não planta, não tece, mas quem cuida deles é o Senhor. Também o Senhor deu exemplo para os discípulos sobre o lírio do vale, que nem mesmo Salomão, com a sua inteligência e sabedoria, nunca se vestiu como o lírio do vale. E ele falou assim também: sois vós, homens de pouca fé, porque andais tão ansiosos com o dia do amanhã, do que há de comer, do que há de se divertir. Porque o amanhã quem cuidará é o Senhor, e Ele sabe de todas as vossas necessidades. Você é testemunho da sua vivência com Deus. Eu sou testemunha da minha vivência com Deus. Muitos aqui são testemunha da sua vivência com Deus. Na hora do impossível, Deus tornou possível. Na hora que você viu, e agora, meu Deus, o que eu tenho? Deus proveu na sua necessidade. Deus não deixa os seus passar fome. Deus não deixa os seus sem mantimento. Deus não deixa ninguém sem as vestes. Deus não deixa ninguém sem os seus calçados. Deus é que cuida da providência. Da hora onde você menos espera, Deus dá toda a providência. Deus tem a forma de agir. Mas não se preocupe, irmão. Tenha fé, somente creia, acredite, não pare de orar, porque quando o Senhor vier, Ele vai se alegrar nos encontrar sim, tendo fé, ouvindo a palavra de Deus, fazendo a vontade dEle, confiando no Deus que nos escolheu, fazendo o querer de Deus, na obediência de Deus, na santidade com Deus. É assim que Deus quer de mim, quer de você, quer de nós, que a providência vai vir em nossa vida. É dessa forma.
para encerrar, que eu não quero ir muito além, nem terminei tudo. O que Paulo diz em Efésios 6,10? Efésios 6,16. O que Paulo falou? Em Efésios capítulo 6, verso 16. Será que eu e você estamos fazendo isso, irmão? Da forma que nós andamos na carruagem, será que nós estamos fazendo isso diante de Deus? Ou só dando lugar para os problemas, dando lugar para as coisas para atrapalhar, dando lugar para a ira, dando lugar até para o diabo, dando lugar para as coisas? Será que nós estamos fazendo o que Paulo nos ensinou através de Deus em Efésios 6, verso 16, parece? Ou é 16 ou é 17? Verso 16, leia. E tomando sobre o escudo da fé, o qual poderás apagar todos os dados inflamados do inimigo. Amém. Por que apagar todos os dados inflamados do inimigo, irmão? O escudo da fé que falou aí, né? Que o escudo serve para quê, irmão? O diácono Ed sabe o que serve um escudo. Força tática usa isso aí. Lá no exército também tem isso aí. É o escudo, a equipe de choque. Para quê? Eles vão se defender das pedradas, vão se defender das garrafadas, vão defender até de tantas coisas, porque aquele escudo na frente dele é como um choque. É defender. Assim é o crente, irmão, que quando ora, ele também tem que se revestir do escudo, contra os dardos inflamados do inimigo, contra a seta lançada do inimigo. Ele está 24 horas, larga de ser crente, deixa de ser besta, não leva afronta para a tua casa não. Olha que aquele irmão falou para você, não leva desaforo não, também questiona, revida com aquele pastor, revida com aquela irmã, revida com aquele teu vizinho lá que anda falando asneira com você, não leva desaforo para casa não. E a pessoa que quando ele não está com o escudo, irmão, ele é atingido com os dardos. Sabe o que ele vai fazer? Em vez dele se defender, ele vai retrucar, ele vai revidar. É aí que o inimigo quer, causar escândalo, causar discórdia. Ele quer causar uma coisa para poder envergonhar, humilhar, deixar aquela pessoa lá no pó, depois que ela aprontou a asneira, porque não vigiou, não colocou escudo. Aí o inimigo vai ficar só olhando para ele e bater palma. Se ele não tiver equilíbrio, ele se desvia da presença de Deus, porque não se revestiu com o escudo da fé. Porque quem tem o escudo da fé não desanima, não desiste, não volta para trás, viu? Não para do meio do caminho, não murmura, não reclama, não põe defeito em ninguém, não reclama de ninguém, porque ele tem um escudo da fé. Quem tem um escudo da fé, sabe o que ele vai falar? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmo 126, verso 3 diz o que aí? Salmo 126, verso 3, diz assim: quando o povo estava lá no exilado, quando o povo voltaram do exílio para casa, eles voltaram cantando com júbilo, porque eles ajuntaram os seus molhos e voltaram cantando com júbilo, dizendo: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. É isso aí que está dizendo? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Será que nós podemos fazer esse cântico? Grandes coisas tem feito o Senhor por mim, é por isso que eu estou alegre. Se não fosse a mão do Todo-Poderoso, eu não estaria aqui. Se não fosse a mão do Todo-Poderoso, eu já tinha entregado os pontos. Se não fosse a mão do Todo-Poderoso, a gente faz besteira, a gente desprecipita, a gente tem atitude. Se não fosse a mão do Todo-Poderoso, irmão, eu não estaria de pé. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, lá em Isaías, parece que é verso 40, capítulo 42, quando o Senhor diz: eu tenho vocês como filho de Jacó, Jacózinho parece, né? E eu tenho agravado a você na palma da minha mão. E ele diz assim: eu não abro mão de ti não. Se não fosse o Senhor por nós, o que seria de nós? Salmo 23, verso 5, é o verso 6 se não me foge, diz assim: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Se eu pudesse contar
todas as maravilhas, mas ainda seria pouco do que eu posso contar. Parece que é Salmo 23, verso 6, que bem-aventurado também o homem que coloca a tua confiança no Senhor. Amém? Deus em Cristo Jesus abençoe. Nem concluí, mas nós vamos continuar semana que vem, se Deus nos permitir. Sei que os irmãos estão cansados, eu não quero